O Evangelho de Paulo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1 versos 13 e 4. Por John Stott. Não são termos formais e sem sentido. Graça e paz, embora sejam palavras comuns, estão impregnadas de conteúdo teológico. Na verdade, elas resumem o evangelho da salvação pregado por Paulo. A natureza da salvação é paz, ou reconciliação, paz com Deus, paz com os homens, paz interior. A fonte da salvação é a graça, o favor livre de Deus, independente de qualquer mérito ou obras humanas, sua benevolência para com os que não merecem. E esta graça e paz flui tanto do Pai quanto do Filho. Paulo passa imediatamente ao grande evento histórico no qual a graça de Deus foi exibida e do qual deriva a sua paz, isto é, a morte de Jesus Cristo na cruz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Versículo 4. Embora Paulo tenha declarado antes que Deus Pai ressuscitou Cristo dos mortos. Versículo 1. Agora ele escreve que é através da sua entrega para morrer na cruz que Jesus nos salva. Consideremos o rico ensinamento que temos aqui acerca da morte de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. O caráter de sua morte é indicado pela expressão o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A morte de Jesus Cristo não foi primordialmente uma demonstração de amor, nem um exemplo de heroísmo, mas, sim, um sacrifício pelo pecado. Na verdade, o uso da preposição peri na frase pelos nossos pecados em alguns dos melhores manuscritos pode ser um eco da expressão do Antigo Testamento para a oferta pelo pecado, significando peri amartias. Exemplo em Levítico, capítulo 5 verso 11, Números, capítulo 8 verso 8, Romanos, capítulo 8 verso 13 e Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3 verso 18, onde a preposição também é peri. O Novo Testamento nos ensina que a morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado, o único sacrifício através do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados e esquecidos. Esta grande verdade não é explicada nesta passagem, porém mais adiante na Epístola de Gálatas, no capítulo 3 verso 13, somos informados de que Cristo realmente se tornou maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre a sua justa pessoa a maldição ou juízo que nossos pecados mereciam. Martinho Lutero comenta que estas palavras são verdadeiros trovões do céu contra todo tipo de justiça. 2 Isto é, contra toda forma de justiça própria. Uma vez sabendo que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, entendemos que somos pecadores, incapazes de nos salvar, e deixamos de confiar em nós mesmos e em nossa justiça. Cristo morreu para nos libertar deste mundo. Se a natureza da morte de Cristo na cruz foi pelos nossos pecados, seu objetivo foi nos libertar deste mundo perverso. Versículo 4. O bispo Joseph Barber escreve que o verbo libertar dá a tônica da epístola. O evangelho é uma libertação, acrescenta ele, uma emancipação de um estado de servidão. O cristianismo é de fato uma religião de libertação. O verbo grego neste versículo enfático, exaireon, na voz média, e usado em Atos, capítulo 7, verso 34, referindo-se à libertação dos israelitas da escravidão egípcia, a libertação de Pedro da prisão e da mão do rei Herodes em Atos, capítulo 12 verso 11, e a libertação de Paulo da multidão enfurecida que estava para linchá-lo em Atos, capítulo 23 verso 27. Este versículo em Gálatas é a única passagem em que o termo é usado metaforicamente como salvação. Cristo morreu para nos libertar do que ele nos liberta através da sua morte. Não exatamente deste mundo perverso, como diz a nossa tradução, pois o propósito de Deus não é nos tirar do mundo, temos de permanecer nele como a luz do mundo e o sal da terra. Mas Cristo morreu para nos libertar deste mundo mau, ou, como talvez deveria ser traduzido, desta presente dispensação do maligno, uma vez que este, o diabo, é o seu senhor. Deixe-me explicar. A Bíblia divide a história em duas dispensações, esta dispensação e a dispensação futura. Além disso, ela nos diz que a dispensação futura já chegou, porque Cristo a inaugurou, embora a atual dispensação ainda não tenha chegado ao fim. As duas dispensações, portanto, acontecem paralelamente. Elas se sobrepõem. Conversão cristã significa libertação da antiga dispensação e transferência para a nova dispensação, a dispensação futura. E a vida cristã consiste em viver nesta dispensação a vida da dispensação futura. O propósito da morte de Cristo não foi, portanto, apenas nos dar o perdão, mas, depois do perdão, proporcionar-nos uma nova vida.
A vida da dispensação futura. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desta presente dispensação maligna. C. Cristo morreu de acordo com a vontade de Deus, tendo considerado a natureza e o objetivo da morte de Cristo. Analisemos agora sua fonte ou origem. Ela aconteceu segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tanto o nosso resgate desta dispensação maligna quanto os meios pelos quais ele foi efetuado estão de acordo com a vontade de Deus. Certamente não são segundo a nossa vontade, como se tivéssemos alcançado nossa própria libertação. Também não são apenas segundo a vontade de Cristo, como se o Pai relutasse em agir. Na cruz, a vontade do Pai e a vontade do Filho estavam em perfeita harmonia. Jamais devemos supor que o Filho se ofereceu para fazer alguma coisa contra a vontade do Pai, ou que o Pai exigiu do Filho alguma coisa contra a própria vontade deste. Paulo escreve que o Filho sacrificou-se, versículo 4, e que esse auto-sacrifício foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Resumindo, este versículo nos ensina que a natureza da morte de Cristo é um sacrifício pelo pecado, que o seu objetivo é a nossa libertação desta atual dispensação maligna, e que a sua origem é a vontade cheia de graça do Pai e do Filho. Conclusão. O que de fato o apóstolo faz nestes versículos introdutórios da epístola é traçar 3 estágios da ação divina para a salvação do homem. O primeiro estágio é a morte de Cristo pelos nossos pecados, a fim de nos libertar desta presente dispensação maligna. O segundo estágio é a designação de Paulo como apóstolo para dar testemunho de Cristo, que morreu e ressuscitou. O terceiro estágio é dom de graça e paz que foi dado a nós, os que cremos. Dom esse que Cristo obteve e do qual Paulo dava testemunho. Em cada um desses 3 estágios, o Pai e o Filho agiram ou continuam agindo juntos. A morte de Jesus pelo pecado foi um ato de autossacrifício segundo a vontade de Deus Pai. A autoridade apostólica de Paulo foi por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a graça e a paz que desfrutamos como resultado também são de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Eis o nosso Deus, o Deus vivo, o Pai e o Filho, operando em graça para nossa salvação. Primeiro, Ele o fez na história, na cruz. Depois, Ele o anunciou nas Escrituras através dos seus apóstolos escolhidos. E, hoje, Ele o concede na experiência dos crentes. Cada estágio é indispensável. Não poderia haver experiência cristã hoje sem a obra única de Cristo na cruz, especialmente testemunhada pelos apóstolos. O cristianismo é uma religião tanto histórica como experimental. Na verdade, uma de suas principais glórias é esse casamento entre a história e a experiência, entre o passado e o presente. Jamais devemos tentar divorciá-los. Não podemos ignorar a obra de Cristo nem o testemunho dos apóstolos de Cristo, se quisermos desfrutar hoje a graça e a paz. Não é de estranhar que Paulo conclua o seu primeiro parágrafo com uma doxologia: a quem seja a glória que lhe é devida, a glória que lhe pertence, pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de Paulo, trecho tirado do livro A Mensagem de Gálatas, Somente um Caminho, por John Stott, páginas 18 a 21.